Salve, salve amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite a todos, está começando mais uma semana e com ela vamos em busca de novidades. O grupo titular do Vasco vai estrear nesta temporada e as expectativas estão a 1000 por hora. Até porque o time alternativo deixou muito a desejar em sua participação no Carioca, onde acumulou aí 3 empates seguidos e pouca coisa dá para se aproveitar por lá. Em compensação, tivemos muitas constatações. E aqui eu vou trazer esse panorama do cenário dessa estreia do Vasco, do Carrilho na temporada e as últimas informações sobre o mercado da bola Cruz Maltino. Tem mais jogador saindo e o clube buscando reposições. Só que a torcida está chiando e com toda razão, porque até agora os pontinhas não foram contratados. Mas sabe todos os detalhes aqui, então ó, vem comigo nessa, participe, deixa o like, compartilhe o conteúdo do amigo, me assiste até o final e seja mais um inscrito do canal. Bom, meus amigos, o Vasco alternativo encerrou a sua participação ontem no Campeonato Carioca diante do Boa Vista lá fora e o saldo não foi positivo. Foram 3 empates e um futebol muito pobre e pior, tirando alguns garotos da base ali, muitos ali não vão emplacar no time de cima. Zé Gabriel, De Luca, Serginho, por exemplo, tiveram chances aí de reverter o quadro, nada acrescentaram e definitivamente não estarão no Vasco nesta temporada. O clube segue à procura de outras equipes para esses jogadores que não fazem parte da nova comissão técnica. Souza é outro que foi testado, mas na zaga e ontem acabou envolvido ali naquele gol do Boa Vista e criticado por parte da torcida. É outro aí que não deve receber muitas oportunidades com o Fábio Carrilho. Enfim, o Vasco ficou apenas com 3 pontos no Campeonato Carioca. E se pensa em se classificar para as semifinais da competição, vai ter que jogar muito para conquistar os pontos necessários para ficar ali entre os 4 primeiros. E lembrando que daqui para frente a disputa promete ser mais dura, porque vão ter jogos entre os 4 grandes. De qualquer forma, o bastão já foi passado por Carrilho, inclusive ele hoje convocou a torcida lá de Manaus para o jogo de quinta diante do Madureira, e está prometendo também aí colocar em campo o time principal para a partida contra a equipe do Madureira. E essa será a primeira vez que o time titular entrará em campo na temporada. E as expectativas realmente estão a 1000. A torcida quer rever os titulares e ao mesmo tempo doida para ver o Vasco começar a vencer na temporada e de preferência com uma atuação convincente. Esses últimos 3 jogos foram sofríveis e o nível técnico e tático deixou muito a desejar. Para esse compromisso, a tendência é que as caras novas, fiquem aí focados em relação à zaga e no meio, porque foram as posições onde o clube trouxe os primeiros reforços. Lucas Freitas pode atuar ali ao lado do João Victor e o Tietê no meio ali. Na frente, a gente tem essa possibilidade do Alex Teixeira aparecer, ele que foi bastante testado ao lado do Verratti, e como não temos ainda reforços para as pontas, o jogador pode ganhar aí uma oportunidade no setor ofensivo. Mas nada está definido ainda, meus amigos. Como eu informei ontem, o Carrilho vai ajustando ali os últimos detalhes antes da estreia e a partir de amanhã já devemos ter aí uma base que será testada no último treinamento, pronto, que antecede a partida, no caso, quarta-feira. A torcida de Manaus não vê a hora de reencontrar o Vasco e promete ali uma grande festa para recepcionar os atletas. Bom, meus amigos, vamos agora focar nas chegadas e saídas do Vasco. O dia hoje foi de confirmações de despedidas do clube. Como já era de se esperar, o atacante Emerson Rodrigues será devolvido ao Inter Miami e não jogará mais por aqui. O Vasco chegou a um acordo com o clube americano e com seus representantes e encerrou aí o empréstimo do atleta que iria até junho deste ano. O jogador andou pisando na bola também no ano passado, cometendo algumas indisciplinas e também pouco acrescentou. Como ganhava muito e o Vasco precisa desinchar ainda mais a folha salarial, a saída aí foi o melhor caminho. O jogador, inclusive, já se despediu dos seus companheiros e deve ter a saída oficializada aí em breve. Lembrando que no Vasco, o Emerson Rodrigues fez 21 jogos em 2024, quando ele chegou, marcou 2 gols e deu apenas uma assistência. Não vai deixar saudades do colombiano, isso eu garanto. A gente só espera que o Vasco pense grande para repor uma saída dessas, e não me venha com peças questionáveis, porque aí seria trocar 6 por meia dúzia. Bom, já que eu falei em peças e esse aí é o objetivo maior do Vasco daqui para frente, buscar novas peças, buscar atacantes,
Mas a coisa tá difícil, viu? Muita demora e até agora a pergunta que o mais torcedor faz é essa: cadê os atacantes de lado? Por conta disso, especulações e mais especulações tomam conta do noticiário do Vasco. São oferecimentos, sondagens e interesses ligados a determinados atletas, mas nada concreto até o momento. Mas pode ter certeza que a diretoria do Vasco pretende usar essa semana para destravar algumas negociações em andamento. Uma delas foi muito comentada recentemente, que é a do uruguaio Brian Rodrigues, do América do México, né? Hoje eu tive conhecimento de alguns detalhes desse interesse. O Vasco colocou, né, um intermediário aí para negociar com o clube mexicano essa vinda do atacante para cá. Ele tem um empresário, né? Mas quem está fazendo esse meio campo entre os clubes é um outro agente, um uruguaio, e que participou aí da vinda do Jean Davi, né, para o Vasco, o Marco Vanzini. Pelo que eu fui informado, uma proposta formal foi realmente enviada por esse agente para o América, que segue aí valorizando a situação. O clube mexicano tem uma condição melhor no mercado e não vai se desfazer do Brian por qualquer dinheiro. As conversas prosseguem, mas ainda não tivemos aí aquele desfecho, né, aquele acordo. As cifras são consideradas baixas pelo clube mexicano e o Vasco vai precisar melhorar a oferta e as condições, né? Inclusive, pelo que eu estou informado, o América vem adotando a mesma postura dura com outros 3 jogadores que estão sendo tentados por outros clubes. Em alguns casos há uma exigência de valores mais altos e em outros por prazos de pagamento. Então, veremos aí como vai ficar essa costura em relação ao Vasco. Então está nas mãos aí do agente Marco Vanzini, que está aí costurando entre um acordo, tentando, né, buscar um acordo entre o Vasco e o América. E lembrando que o Vasco tinha o Coelho, né, como plano A para a ponta esquerda, mas mantinha o Brian como um plano B. Além desse, o Wanderson do Internacional também era outro atleta nessa lista de metas. Como já informei dias atrás, né, o Vasco ainda tem interesse no jogador, né? Não está descartado, né? Deixa o Wanderson ali monitorado, o Vasco monitora de longe, deixou um pouco a poeira baixar para ver se o atacante se sensibiliza em abaixar a pedida, já que o salário é incompatível com o que o clube estaria disposto a pagar. Então, jogador que não está descartado, como eu já informei dias atrás. A ver, caso essas negociações não vão para frente, se há um plano D aí na manga, né, para a ponta esquerda, porque o angolano que o Vasco mantém aí interesse e tenta trazer, joga mais pela direita, e não é no nível desses aí que estamos falando. Bom, essas são as situações de momento e eu creio que até o final dessa semana a gente vai ter um desfecho, seja positivo ou negativo sobre essas questões, porque dia após dia o prazo da janela vai ficando mais curto e o Vasco não pode marcar bobeira de deixar para a última hora uma posição que é super carente da equipe. Já aconteceu isso com a zaga na última janela, então não dá para repetir o mesmo erro. O Fábio Carrilli está de olho e não aguarda aí por essas peças ofensivas para montar o Vasco que ele almeja para a temporada. Amigos, estou colocando ponto final nesse vídeo de hoje, mas eu prometo voltar amanhã com mais novidades e muito jornalismo. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá.